Curtinha de Matemática, aula digital 16. Irracionais e raízes. Nessa videoaula vamos aprender um pouco mais sobre o conjunto dos números irracionais e o que isso tem a ver com as raízes que não são exatas. Simbora estudar. Com a calculadora, determine a raiz quadrada de 2. O que você pode dizer deste número? É um número finito? É um número infinito? É uma dízima periódica? É uma dízima não periódica? Quem acertou respondeu: é um número infinito, com certeza, é um decimal infinito. E é uma dízima não periódica. Ainda com a sua calculadora, calcule a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5. O que você observou? Esse tipo de número é denominado de irracional. Pertence ao conjunto dos números irracionais. Bom, você deve estar se perguntando: somente as raízes inexatas geram números racionais? Certamente você já ouviu falar do π, o número mais badalado da história da matemática, o famoso e mundialmente conhecido número π, razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Como podemos observar, o π é um número irracional. Por aproximação, podemos dizer que π é igual a 3,14. Observe que após o número 4, existe um número 1 que é menor que 5. Portanto, todo o resto a partir do 1 pode ser desprezado. Já havíamos aprendido um pouco sobre os números naturais, os números inteiros, os racionais e agora conhecemos um pouco sobre os números irracionais. Todos esses conjuntos unidos formam o conjunto dos números reais. Agora, faça você. Pegue a sua calculadora e calcule a raiz quadrada de 7. Dê o resultado aproximado por centésimos, ou seja, com 2 casas depois da vírgula. Leia com atenção. É possível demonstrar que a raiz quadrada de um número natural é racional quando esse for um número quadrado perfeito, tipo raiz quadrada de 25 é 5, de 36 é 6, de 49 é 7. E irracional quando não for um número quadrado perfeito. De acordo com essa propriedade, indique a qual conjunto cada raiz quadrada a seguir pertence. Coloque a letra Q maiúscula para racionais e I maiúsculo para irracionais. Agora preste bastante atenção na leitura deste exercício. Podemos calcular a raiz aproximada de um número utilizando estimativas. Observe como calcular uma aproximação de raiz quadrada de 27, que é um número irracional. Primeiro, sabemos o valor de raiz quadrada de 25, que é 5. E de 36, que é 6, porque são números quadrados perfeitos. 2. Raiz quadrada de 27 está entre essas duas raízes. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 27, ela se localiza entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Portanto, seu valor está entre o 5 e o 6. Por estimativa,
podemos calcular realizando a multiplicação entre os números a partir do 5. 5,1 vezes 5,1 resulta em 26,01. Se multiplicarmos 5,2 por 5,2, teremos 27,4. Portanto, podemos dizer que a raiz quadrada de 27 se localiza em 5,2. Podemos também afirmar que, por falta, a raiz quadrada de 27 é 5,1. Então, 5,1 por falta e 5,2 por excesso. Calcule uma aproximação para os números irracionais a seguir com uma casa decimal, ou seja, uma casa depois da vírgula. Para você entender melhor esta aula, assista nossa aula no Zoom, às 11 horas. Até lá!